Bom dia, sejam bem-vindas, que a gente vai apresentar aqui um trabalho, né, de tear, que é esse arco-íris. O que que a gente vai aprender com isso, né, com esse tear, semicírculo? O tear é uma arte manual milenar, né, desde muito, muito, muito tempo, milhares de anos, que o ser humano ele produz tecido. E ele, então, descobriu essa arte através da sua necessidade de, primeiro, criar os fios e, depois disso, produzir, através de um entrelaçado, um tecido e fazer suas roupas, e fazer suas cobertas, né? As suas tendas, né? Então, é muito antigo. Então, vamos começar. Aqui eu vou apresentar para vocês os nossos materiais, né? E como a gente vai produzir. Pronto, vamos começar aqui então com a nossa mãozinha. Então, os materiais são papelão, né? Eu pedi um papelão com uma medida específica, mas pode ser um pouco maior, um pouco menor, não tem problema. E quando a gente faz esse recorte assim no retangular, a gente está pensando nele não fazer um tecido retangular, né? Assim, retinho, a gente vai fazer ele semicírculo, né? Então tá aqui a nossa amostrinha para a gente se inspirar. Então aqui eu cortei o papelão já, tá? Então já trouxe ele cortadinho. E aí o próximo passo, eu não coloquei aí na lista um lápis. Eu coloquei tesoura, né, gente? Então vai precisar de tesoura também, se eu não coloquei. Mas o lápis, por quê? Aqui a gente vai fazer os riscos, tá? Quantos riscos a gente vai colocar? Aqui eu coloquei muitos, não precisa, tá? Ser tantos assim para a gente começar. Então, eu peguei um outro papelão maior, para ficar mais fácil, e aí eu cortei ele já semicírculo, para ficar visualmente explícito esse trabalho. Mas ele vai ficar do mesmo jeito se a gente fizer no retangular. Então, fiquem tranquilos se não quiser cortar aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, eu vou trocar. Então, eu cortei o papelão, né? Depois aqui no semicírculo. Se quiser um semicírculo perfeito, eu quero visualmente perfeitinho, né? Na medida. Então, eu pego um compasso e risco, tá? Aí o semicírculo vai ficar na mesma medida dos dois lados, né? Mas se não, a gente pode fazer a olho, não tem problema também. O importante é a base, tá? Não é essa medida em si, porque agora a gente vai colocar os fios. Então, como que a gente coloca os fios? Como é que a gente faz, prepara o papelão? A gente vai pegar o lápis e no lápis a gente vai fazer os risquinhos, tá? Vou pegar aqui uma caneta para ficar mais fácil de ver. Aqui. Então, pode ser com lápis ou com a caneta. Então, o que que eu fiz? Eu achando o meio, eu faço um risquinho. E aí, eu vou pensar o seguinte: eu preciso colocar. Eu achei melhor colocar 8 marcações para dar esse visual. Ficou 8 aqui, que eu fiz nesse daqui, tá? E ele não fica tão apertado. Então, eu acho bem bom para começar, para iniciar, a gente vê o que a gente está fazendo, né? Senão fica muito específico e o nosso intuito não é fazer uma peça de roupa ainda, não é fazer uma toalha, um cobertor, nada disso, não, tecidão. É fazer um enfeite para nosso ambiente, né? E lembrar dessa aprendizagem que a gente fez, que é um símbolo muito importante, né? O do arco-íris. Então, a gente lembra da promessa através desse trabalho e faz de uma maneira que fica visualmente compreensível, tá bom? Para quem está começando. Então, vamos lá. Achei o meio do papelão, eu faço um risco aqui embaixo, tá? Então, tá meio certinho. E aí, eu venho com uma régua, ou mesmo no olho, tá? Se quiser usar régua, pode. Eu faço um aqui, um pouco depois da base, dou um risco, e aqui também um pouco depois da base. Então, dou um risquinho, faço um risquinho. Ai, quanto de risquinho? Tiver que medir 1 centímetro, tá? Então, a pontinha do dedinho, assim,
1 centímetro. Aí eu fiz os dois lados aqui. Ao invés de eu fazer um aqui no meio, eu acho até o meio aqui, ó, mas eu não risco, tá? Eu venho um pouco mais pro lado e risco. Venho um pouco mais pro lado e risco. Por quê? Para poder ter número par de riscos, tá? Então, aqui o meio, as duas laterais, conta aqui, ó, 1, 2, aí 3, 4, certo? Agora eu faço mais 2 de um lado, entre esses dois riscos, e mais 2 do outro lado, para ficar 8. Vamos ver se ficou 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. E o do meio, que é onde a gente começa a amarrar. Tá? Feito isso, risquei. Aí eu venho com a tesoura, passo um cortinho aqui. Tuque. Tá vendo? Só uma pontinha de 1 centímetro. E começo a fazer os cortes de 1 centímetro nessa marcação que eu fiz. Cortei. Perfeito. Eu pedi para vocês cores variadas de lã. Qualquer lã, a lã mais... tem uma lã que foi a que eu indiquei, a Molé, que tem um custo-benefício bom para fazer trabalho. Então, pode ser ela. Diversas cores. Ah, mas eu tenho só 2 cores. Não tem problema. Como eu dei a imagem desse daqui, né? A gente pensando no arco-íris, nem tem 7 cores. Na realidade, aqui tem 7 cores, mas ficou 2 tons de amarelo, porque eu não achei a lã laranja, tá? Então, ficou 2 tons. Mas hoje aqui eu vou fazer com 6, porque essa cor marrom, que é meio terra, meio marrom, assim, eu vou fazer a urdidura, que chama. Quando a gente passa o fio no papelão, na base do tear, chamado urdidura. É esse fio que a gente vai passar para depois entrelaçar os outros, tá bom? Então, como é que a gente faz? Feito, então, o risco, fez os cortinhos. Eu vou pegar o meu fio para urdidura, tá? E vou começar aqui nesse meio. Aí tem 2 opções. Ou eu dou um nó aqui e coloco para ele segurar, né? Então, se eu der um nozinho, só que eu vou ter que dar um nó duplo para ele ficar mais grossinho o nó, tá? Ó, pronto. Aí eu coloco ele aqui, deixo o nó para trás, aí o nozinho vai prender. E tem que ter uma pontinha, tá? Deixa uma pontinha para não ficar muito curto. Depois a gente vai ter que fazer um arremate. Então, eu faço assim. Ou não, eu falo, eu prefiro botar um pedaço de fita. Aí vem com a fita, corta um pedaço da fita. E aí, com esse pedaço da fita, eu venho e prendo aqui atrás. Tá? Se não quiser botar o nó. Aí a fita vai prender. Perfeito? Então, agora a gente vai continuar. Passei primeiro aqui no meio, eu vou para um dos lados. Eu vou começar pelo lado esquerdo, tá? Soltar o fio aqui. Então, eu venho, passo aqui. Aí, eu volto pro centro. Então, deixa eu lembrar uma coisa antes de começar a passar o fio. O que vai acontecer? Como eu vou passar toda hora aqui no centro, esse corte, ele precisa ser um pouco mais profundo. Então, eu vou fazer um corte um pouco mais, pode ser 2 centímetros. Por quê? Vai encher de fio aqui. E aí começa a ficar muito na pontinha, ele começa a escapar até chegar aqui, né? Então, vamos lá. Vou colocar de novo o fio. Aí ele entrou mais, ó. Fiz um pouco mais para cima, tá? Então, agora eu vou passar. Eu vou lá na lateral, eu comecei pelo lado esquerdo, né? Volto pro centro. Vou pro próximo, entro, e por trás, eu volto pro centro. Vou mais um,
volto pro centro. Tá dando para entender? Ó, vou fazer devagar para a gente acompanhar. Vou no próximo e volto lá pro centro por trás, né? Vem por trás. Então vai ficar meio parecido a frente e atrás, ó. Frente e atrás tá parecido. Como a gente sabe que é trás? Porque tá o nozinho para trás com esse. Eu botei a fita, né? Mas mesmo se não tivesse a fita, estaria o nozinho para trás. Tá bom? Vou no próximo e assim até chegar no último. Ah, atenção. Não precisa ser muito esticado, mas tem que ser firme. Ó, tá vendo aqui, ó? Para vocês que tocam violão é mais fácil de entender isso, né? É aquela tensão firme, né? Esticada que não vai arrebentar a corda. Então, puxa, deixa ela firme e vai pro próximo. Vai pro próximo. Aí chegou no último, certo? Vou vir aqui no último. Coloco. Aí cheguei no último. Pronto. No último, eu vou virar de costas, vou para as costas do papelão. Eu vou cortar esse fio um pouco mais comprido, ó. Vou cortar ele um pouco mais comprido. Tá? Aí, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou passar ele atrás de todos os fios que eu acabei de fazer, para amarrar e ele ficar firme também, tá? Então, eu venho, passo por baixo do primeiro aqui, a pontinha, vou por baixo do próximo, de todos eu vou fazer isso, mas eu vou um por um, ó, porque eu também preciso lembrar da tensão desse fio, né? Esse último. E vou passando por baixo de todos. Ó, passei, certo? Pronto, ficou firminho. Dou uma puxadinha para garantir que tá firminho. Só que se eu deixar só assim, fica solto, né? Aí eu venho aqui onde eu comecei a passar o fio por baixo, eu venho. Só que ao invés de passar por baixo dele, eu vou passar. Pode ser por baixo, ó. Eu faço de novo, passo só por baixo dele. Aí não formou uma argola? Eu enfio a pontinha na argola e puxo para poder dar uma trave. Pronto, ó, travou. Então, tá amarrado, tá colocada a urdidura. Aí eu viro o papelão, porque aqui é a frente, tá? Pronto. Tá feito. Preparado o nosso material. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar. Se vocês têm as cores do arco-íris, a gente começa. Eu não lembro exatamente a ordem, tá? Que tá no arco-íris. Mas eu comecei do claro para o mais. Então, eu comecei do amarelo e fui pela sequência das cores, tá bom? Fiquem à vontade de fazer como vocês quiserem em relação às cores. Então, eu vou começar pelo amarelo. Vou pegar aqui um pedaço. Qual é o tamanho do pedaço? Eu sempre falo para pegar do tamanho do braço, né? Pega a pontinha do fio, estica a mão e vai até o tamanho do braço. Aí é o tamanho que eu tenho de fio, tá? Corto. Então, vai ter fio maior, fio menor, dependendo do tamanho do braço. Cortei. Aí eu vou vir aqui no clips, que chama navete. Quando a gente vai tecer no tear, então a gente coloca a urdidura, pega a navete, que é um outro pedaço de madeira, e passa os fios. E aí a arte da tecelagem é que o fio, a quantidade de fios é calculado conforme o trabalho. Se vai ser listra, se vai ter formas. Então, o tecelão, ele sabe calcular isso. Às vezes ele calcula certinho, acaba na vete bem na hora. Ou então ele precisa calcular também para não ficar muito grosso, né? Senão ficar muito fio na navete lá do tecelão e não consegue trabalhar. Então, é isso. Então, a nossa navetinha aqui vai ser o clips. E a gente vai dar um nozinho aqui para ficar preso, mas só um, tá? Ó.
tá bom? Só um nozinho. Não precisa dar 2 vezes, não. Certo? E por que que também aqui a gente não vai poder fazer muito grande, como a gente está aprendendo a nossa iniciação? Porque quando a gente vai tecer, e a gente está usando clips, a gente precisa que o começo do fio fique preso aqui. Então, a gente vai ficar com todo o fio aqui sobrando para continuar a tecer, tá? Então, como é que a gente começa? Vamos lá. A gente primeiro vai começar aqui. Eu começo da direita para a esquerda, tá? Eu vou passar o primeiro. Ó. Aqui bem no cantinho, tá? Eu vou segurar aqui o fio e vou passar de novo. Ó, vou fazer o primeiro 2 vezes para fixar o fio aqui. Ó, tá? Deixei aqui bem no cantinho, tá vendo? Bem aqui. Fiz uma vez. Aí agora é como se eu estivesse começando. Então eu começo sempre de baixo. Por quê? Porque aqui tá para cima, né? O fio, eu comecei por baixo, né? Quando eu coloquei a primeira vez. Aí passou por cima, travou ele aqui. Aí agora eu vou repetir. Então, eu vou passar por baixo de novo, do primeiro. E aí, o próximo é. Então, por baixo é o quê? Vou voltar aqui. Ó, eu vou passar a minha navetinha, que é o clips, por baixo do fio. Então, vai alternar. O trabalho de tecelagem é alternado. Então, ora eu passo por baixo e depois eu passo por cima. Depois por baixo, depois por cima. Então, navetinha por baixo do fio, aí eu puxo. Vou puxar todo o fio. E o próximo, eu vou passar por cima. Então, eu pego a minha navetinha e passo por cima. Então, eu não preciso passar por baixo. Aí, eu passei por cima, então o próximo é por baixo. Ó. Aí, puxo. Aí, eu venho bem aqui pro meinho, tá? Ó, então, tá vendo, ó? Esse passou por baixo, esse tá em cima do fio. E o próximo tá embaixo do fio. Consequentemente, o próximo é por cima. Então, eu vou botar aqui por cima e o próximo por baixo. E puxo o fio, para poder ir pegando o jeito aqui no começo, ó. Então, ficou por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, então o próximo é por cima. E o outro por baixo. E o último, então, ficou por cima. Tá vendo? Ficou por cima. Ok, tô aqui. Feito isso, eu terminei por cima, eu vou voltar. E precisa alternar para poder entrelaçar. Então, se aqui terminou por cima, agora eu vou por baixo. Agora é da esquerda para a direita. Então, eu vou passar minha navetinha por baixo. Tá? Aqui por baixo. Ó. E aí eu venho aqui, empurro ela bem para o centro, tá? Pra gente ter um miolinho bem certinho. Então, no começo quase não dá para ver, né? Fica tão apertadinho, tão centralizadinho. Pronto. Então, se eu comecei por baixo, o próximo é por cima. Então, eu não passo por baixo do fio. Mas o próximo é por baixo. Então, eu já passo por baixo e puxo aqui. Então, ficou por baixo, por cima, por baixo. Então, o próximo é por cima. Posso até trocar a mão agora, né? Fica mais fácil. Então, o fio vai passar por cima, a navetinha por cima. E esse aqui é por baixo. Puxo o fio. Vai ficar mais fácil aqui de ver, ó. Tá entrelaçando, certo? Dou uma puxadinha para baixo. No TA grandão tem um pente que a gente puxa assim, que é para juntar essa tecelagem que está sendo feita e não ficar com Pode ficar trama aberta se quiser, é um estilo, dependendo do para que é o tecido. Às vezes é uma manta, para um sofá, alguma coisa assim.
ou um chale, mas se a gente quer um tecido fechadinho, tem que vir e bater assim, ó. Eles têm um pentinho, sabe? Que bate assim, e aí fixa, fica tudo juntinho. Bom, voltando aqui. Então, esse último foi por baixo, o próximo é por cima. Então, passo por cima e depois por baixo. E o último ficou por cima de novo, aqui, ó. Tá vendo? Ficou por cima. Tá sempre alternado. Sempre vai ficar alternado. Uma carreira da outra, né? Pensando em carreira, uma vez, segunda vez. Então, sempre vai estar alternado. Nunca vai estar. Se você estiver fazendo e chegar uma hora que você viu que 2 vezes ficou por baixo ou por cima, é que você se confundiu na hora de entrelaçar. Então, aí a gente volta, né? Se tiver que voltar, volta e faz de novo alternado para ficar todo presinho, né? Ele fica todo presinho. E essa pontinha aqui eu não fiz o acabamento, mas eu vou mostrar depois como é que a gente acaba. Bom, então aqui. Ah, mas quanto que eu vou usar de cada cor? Então, vou usar mais um pouco. Como eu tenho 6 cores, então vai começar com amarelo, aí depois vai ser o vermelho, aí depois eu vou fazer o roxo, o lilás, o azul e o verde. Eu vou fazer essa sequência, tá? Então, eu fazendo essa sequência, eu vou fazer um pouquinho de cada cor para caber todas as cores aqui, né? Então, eu vou fazer mais um pouquinho de amarelo. Vou botar aqui. Então, eu vou fazer mais um pouquinho. Eu repito. Então, se eu passei aqui e terminou por cima, então agora eu vou fazer por baixo. Por baixo. Puxo aqui para amarrar bem. Deixo bem pertinho. E agora por cima. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Opa, sair da... Agora ficou por cima, por baixo. Terminei por cima. Puxei para ficar apertadinho. Vou fazer mais uma vez, por baixo, ó. Terminou por cima, né? Então, vou voltar por baixo. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Aperta assim, junto todo mundo. E continuo. Vou fazer mais um pouco, tá? Deixar mais amarelinho aqui o meio. Terminei por cima, vou começar por baixo. Junto primeiro aqui, para ficar bem apertadinho. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Mais um pouquinho. Terminei por cima, agora por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. É legal fazer com as duas mãos, viu? Ter essa experiência de ir com uma mão e depois voltar com a outra. A gente vê que quem é destro sente uma dificuldade com a mão esquerda, né? Fica meio bobas. E o inverso também é verdadeiro. Quem é canhoto tem mais dificuldade com a direita. Mas estimula o cérebro, estimula a atenção desses dois lados, então fica bem, bem legal, tá bom? Prontinho. Fiz o amarelo. Eu acho que eu vou trocar de cor, para não ficar tão apertadinhas as outras cores, como que aconteceu aqui, né? Ficou bastante amarelo, porque tem 2 tons, né, de amarelo. Então, aqui eu vou trocar de cor. Como é que eu faço? Bom, eu posso alternar o começo. Eu não comecei desse lado a passar, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma volta, que agora eu vou começar com a nova cor desse lado, porque é do mesmo jeito que
que faz para trocar cor, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma, então, para voltar pro lado esquerdo aqui. Então, terminou por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Puxei. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para começar com esse fio, passo por baixo, formou a argola, certo? Deixa a argola menor, passo a navetinha por dentro e puxo para travar o fio aqui, ó. Travou o fio, tá? Pronto. Porque depois a gente vai embutir esse fio, que vai ficar umas sobrinhas, depois a gente embute esses fios, tá? Então, eu venho aqui, corto, não muito grande, tá bom? Não muito pequeno, desculpa. Não muito pequeno e nem muito grande. Deixa uma pontinha aqui. Aí eu venho na minha navetinha e troco o fio. Se eu quiser tirar o nó, eu posso tirar. Ou senão eu passo aqui no clips, ó. E tiro ele. Pronto. Então, agora eu vou pegar minha próxima cor. Vou pegar o vermelho. Pega do tamanho do braço. Viu que sobra um pouco, né? Não fica tão certinho, porque senão fica difícil de tecer. E agora, dou um nozinho, minha navetinha. Então, toda vez que eu for trocar de cor, eu vou fazer isso. Eu vou travar o fio e vou pegar o novo. E aí eu vou começar de novo pelo lado direito, tá? Que nem tem a pontinha dos amarelos aqui, depois vai ficar a pontinha das outras cores e a gente vai embutir, tá? Então, eu vou fazer de uma maneira um pouco mais normal, sem ficar descrevendo toda hora, né? E aí, na dúvida, ou pergunta aqui, ou então, se for assistir de novo, é só voltar, né? Porque é a vantagem de estar gravado. Vamos lá. Vou começar aqui da mesma forma que eu comecei. Deixa uma pequena pontinha. Não precisa ser muito grande. Dou uma volta. Travei ele aqui. Agora eu começo de fato. Por baixo, por cima. Ó, já fiz a primeira voltinha. Dou uma juntadinha. Deixo bem firminho. E aí continuo. Esse amarelinho, deixa eu ver quantas vezes eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez seja essa uma medida. Vamos ver se dá certo. 5 vezes. Vou fazer junto essa cor. E quando eu terminar essa cor, eu quero contar uma história para vocês muito interessante, que fala um pouco dessa habilidade da gente enxergar além, né? Não ficar tão preso ao que a gente acha que está vendo inteiro, mas as coisas têm suas partes, né? As coisas, as pessoas, e também esse ânimo de querer ver, né? Opa, olha, eu fiz uma coisa errada aqui, fui conversar, o que que eu fiz? Eu passei por cima de dois. Volto. Aqui começou por baixo, então esse é por cima e esse por baixo. Aí por cima, por baixo. É fácil de confundir, porque a nossa distração com a linguagem
tira a atenção da mão. A gente começa a conversar, olha para frente, vê outra coisa, acontece, né? Aí tá o exercício aí, ó, fortalecer a habilidade da atenção alternada, mas concentração no que tá fazendo, né? Vamos lá, continuar. Por baixo, por cima, baixo. Tá formando, hein? Ó, formando. Agora eu vou fazer minha última volta para trocar de cor. Eu vou seguir essa medida aqui de 5 carreirinhas, para não ficar muito grossa, né? Diferente as cores terem as suas mesmo tamanho. Então, vou voltar. Aí agora, aqui. Pronto, cheguei aqui, tá? Na minha voltinha, eu vou travar aqui que nem eu fiz. Vou travar aqui. Lembra que eu dei uma voltinha e botei dentro a argolinha? Aqui, ó. Porque aí ficou o fiozinho pra dentro, nem dá pra ver, né? Aí eu venho aqui, corto. Opa, botei minha mão na frente, desculpa. Corto um tamanho que dê pra ver, que a gente depois vai pegar uma agulha pra embutir, tá? Tiro da minha navetinha de clips o fio e vou para a próxima cor. Então, a minha próxima cor é o roxo. Coloco amarradinho aqui na navete, um nozinho, bem firme. E vamos começar. Vou dar de novo a laçadinha aqui. Vou começar por baixo. Deixo uma pontinha de fio. Passo por baixo de novo. E deixo bem rentinho lá, né? E aí, começo agora. Baixo, por cima. Baixo, 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 por cima. Muito bem. Vou contar a história para vocês enquanto eu faço. Vamos ver se eu não me atrapalho também, mas acho que vai dar certo, tá bom? Então, essa história se chama A Maçã Estrela. Era uma vez um garotinho que estava cansado de todos os seus livrinhos, cansado dos seus quebra-cabeças e cansado de todos os seus brinquedos. O que eu poderia fazer? Perguntou a sua mãe. Essa mãe sempre sabia inventar coisas maravilhosas para meninos fazerem e lhe disse: você poderia dar um passeio e procurar uma pequena casa vermelha, sem janela e nem portas, e com uma estrela escondida dentro dela. Bem, os olhinhos do menino arregalaram-se de excitação. Mas, mamãe, onde eu poderia encontrar essa casa? Ele disse. Descendo a estrada, passando pela casa do fazendeiro e subindo a montanha. Porém, quando você a encontrar, traga para me mostrar. Então, o garotinho
Partiu. Era um dia lindo, o sol estava brilhando, o céu estava azul, e ele tão feliz de estar envolvido em uma aventura. Pulava e saltava pela estrada cantando. Ele não tinha ido muito longe quando viu o fazendeiro parado ao lado de fora de seu celeiro, olhando para seus campos de grãos e de milho. Com licença, fazendeiro, disse o garotinho. O senhor poderia me dizer onde encontrar uma casinha vermelha, sem janelas nem portas, e com uma estrela escondida dentro dela? Bem, disse o fazendeiro, eu moro aqui há muitos anos e não conheço essa casinha. Mas você poderia perguntar à vovó. Vovó sabe como tricotar luvas e como fazer pipoca caramelada. Certamente vovó saberá. O garotinho continuou, descendo a estrada à procura da casa da avó. Logo ele chegou onde vovó estava sentada, numa cadeira de balanço, no meio de jardim de ervas e de cravos. Com licença, vovó, disse o menino. A senhora poderia me dizer onde eu posso encontrar uma casinha vermelha sem janelas nem portas e com uma estrela escondida dentro dela? Oh, suspirou a vovó. Eu gostaria de conhecer essa casa. Seria um lugar quentinho, quando as noites esfriam, e a estrela faria uma linda luz. Olha, você deveria perguntar ao vento. O vento sopra por sobre as colinas e abaixo dos vales. O vento sopra em volta do mundo inteiro. O vento conhece todos os segredos. Então o garotinho continuou sua jornada, procurando o vento. Começou a subir a colina e ainda não tinha ido muito longe quando o vento veio conversar com ele, soprando em volta da sua cabeça, uma vez atrás da outra. Com licença, vento, disse o garotinho. O senhor poderia me dizer onde encontrar uma casinha vermelha sem janelas nem portas, e com uma estrela escondida dentro dela? Bem, o vento riu e parecia dizer: siga-me. Soprou até o topo da colina, onde uma macieira se encontrava. Soprou uma vez à volta da macieira, mais uma vez e outra. Soprou uma maçã que veio cair ao chão, na grama. Quando o garotinho chegou ao topo da colina, abaixou-se e pegou a maçã. Ele segurou-a em suas mãos e olhava cuidadosamente. Era redonda e vermelha, como o sol a pintara. Não tinha portas nem janelas. Tinha um cabinho no topo que parecia uma chaminé. Eu me pergunto, disse o garoto, e de seu bolso tirou um canivete e cortou a maçã ao meio. Quando ele abriu as duas metades, viu escondida lá dentro uma estrela. Obrigado, senhor vento, disse o garotinho. De nada, suspirou o vento. E o garotinho levou para sua mãe sua casinha vermelha, sem janelas nem portas, e com uma estrela escondida dentro dela. Que gracinha, né? Quem já cortou a maçã na transversal vai encontrar essa estrela também. Não pode ser de cima para baixo, tem que ser na horizontal.
Depois vocês façam essa experiência de encontrar a estrelinha na maçã, no lanchinho. Ó, terminando a minha terceira cor. Eu vou dar uma laçadinha aqui de novo. Prendi. E vou cortar. Olha o que está acontecendo. É que vocês talvez não tenham reparado. Mas quando eu cortei do tamanho do meu braço, o amarelo sobrou um tantão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o nozinho do clips, né? Olha o tamanho que sobrou. Então, o que que acontece? Quanto maior o espaço, mais fio a gente vai precisar. Então, aqui agora, na próxima cor, eu vou cortar um pouquinho maior que o meu braço. Vou pegar a pontinha do meu dedo e vou até o outro ombro. Vou transpassar o meu peito, para poder ter uma sobrinha para facilitar a, a tecelagem, tá bom? Mas eu sempre corto do mesmo tamanho, deixo a pontinha que é tudo do mesmo tamanho. Agora, a minha próxima cor é o lilás. Vou dar continuidade, né? Sempre começando do mesmo jeitinho, ó, dando a primeira voltinha. E agora sim eu continuo. Agora eu volto, a terceira voltinha aqui, tecelagem. Aí agora, todo mundo aqui. Minha última voltinha. E vou amarrar aqui. Olha, dei um nó diferente aqui. Aí, pronto. Cortar. Preciso cortar fios mais longos agora, porque, ó, sobrou bem menos.
Então, a próxima cor é o azul. Vou pegar bem maior. E agora eu vou fazer de um jeito mais prático, que é contínuo. Então, eu coloco por baixo, aí eu venho só com a pontinha da navetinha de clips e faço esse movimento por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Aí chego do outro lado, aí eu puxo o fio, ó. E dou uma tensionadinha. E assim agora eu vou pro próximo. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Uhum. Quando a gente consegue já fazer contínuo assim, o trabalho flui, né? Com um pouco mais de velocidade, mas ele fica gostoso, sabe? Dá uma tranquilidade. Essas repetições, artes manuais que tem repetição, como o tricô, né, a tecelagem, ele tende a trazer para nós uma tranquilidade de pensamento, a gente se sente bem gostoso, assim, sabe? Fica leve, fica tranquilo, acalma, a gente só pensa nisso. Então a gente esvazia a nossa mente, né? Ó, fiz as vezes que eu preciso, e agora eu vou parar aqui. Deixa eu contar. Será mesmo que eu fiz as vezes? Uma, duas. Ah, não, agora eu vou voltar. Isso. Eu tô achando que eu cortei pequeno esse azul. Tô achando que eu não vou conseguir fazer a volta, ó. Não deu. Acontece, né? De não deu. Tinha que ser bem maior mesmo. Mas não tem problema, tá? Assim, visualmente tá dando certo, tá? Então eu vou fazer agora o arremate desse lado. Vou vir por cima, por baixo, colocar assim. Ficou tão curtinho, vou ter que tirar da. Eu vou dar uma voltinha para poder fazer que nem eu fiz do outro lado, porque aqui ficou. Aí. Vai ficar com esse nozinho mesmo. E a última cor. Nossa, eu vou fazer bem maior o corte desse fio. Vou começar do lado contrário agora, porque, né, eu tive que encerrar desse lado direito, então vou começar aqui do lado esquerdo. Começo, aprendi ali, agora venho do lado esquerdo, do lado direito.
A última cor, vou fazer também a mesma quantidade, para ficar tudo do mesmo tamanho, e vai sobrar mesmo, tá? A gente não vai até o final. Toda vez que a gente for calcular uma tecelagem, a gente precisa deixar uma sobrinha para fazer as amarrações que ficam aqui na pontinha, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um paninho que eu tenho, que é uma toalhinha pequenininha de mesa, assim, né? Antigamente a gente botava o telefone em cima de uma mesinha, o telefone fixo. E tinha sempre um paninho, né, por baixo. E aí esse paninho agora eu boto assim, o abajur. Então ele foi feito dessa maneira, só que retangular e foi feito de barbante. Então ele ficou bem bonitinho. Vou mostrar para vocês esse paninho. Tirando a mão da frente para ficar, ó. Eu vou terminar aqui. Sobrou um pouquinho a mais porque eu cortei bem grandão. E aí eu vou vir aqui no final. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar por baixo, né? Formou aqui uma argolinha, mas aí eu vou dar a volta para dar um nó, tá? Ó, tá vendo? Tá formando um nozinho. Eu vou puxar, prendi. Ficou bem apertadinho aqui, tá bom? Aí corto. Ótimo. Quem tiver uma agulha, pegar aqui a agulha de tapeceiro, que é aquela agulha grossa que a gente usa para quando faz o arremate no tricô, né? E mesmo para quem faz tapete, né, de tapeçaria, essa agulha assim, ó, mais grossa, essa que tá com a cabeça da agulha apertada, ó, deixa eu pegar essa daqui, tá? Que cabe tem um olho, se chama olho da agulha, esse espaço, né? Então, a gente consegue colocar a lã, que é mais grossa, né? E ela não, é mais fácil de pegar, né? Tem até de plástico também dessa agulha aqui. Então, eu vou colocar. Como os fiozinhos eu não deixei muito longo para não atrapalhar. Então eu coloco a agulha aqui, ó, no meio assim do fio, venho com a pontinha verde, nossa, venho com a pontinha verde, coloco, aí eu puxo assim para dentro, tá vendo? Faço mais uma vez aqui. Para os menorzinhos vão ter um pouco mais de dificuldade nesse acabamento. Então, a mãe, o pai, quem estiver junto, ajuda. Aí essa pontinha que ficou aqui, depois eu corto. Tem mais um pedaço de verde aqui desse lado. Vou botar aqui. Puxo. Desse lado tem o lilás, então vou fazer aqui com o lilás. Puxa mais um pouquinho. Agora o roxinho.
O vermelho. Como vai ter dos dois lados, eu vou fazer desse lado para mostrar, mas eu já vou ensinar o acabamento para que a gente não fique com a aula muito longa, tá bom? Então, aí é só repetir do outro lado. Esse é o último. Aí, esses fiozinhos assim, essa minha tesoura é muito grande. Eu pego uma tesoura menor, dessas de cortar linha, que é menorzinha assim, ó, de cortar, fazer arremate, sabe? E corto um por um, assim, ó, bem rente, pra não aparecer mais, tá? Pronto, certo. Então, agora o que que a gente vai fazer? Chegamos aqui no final. Esse aqui ignora, depois eu vou fazer o acabamento, tá? Mas vocês façam, tá? Dos dois lados. Então, agora a gente vai terminar, vou fazer o fechamento. Então, eu viro, tá? Eu vou vir com a minha tesoura e cortar bem aqui, ó. Tá? Ainda fica preso, mas começa a soltar. Ainda tá preso, mas eu já tô. Tá. Aqui atrás, com esse monte de fio, né? Eu vou tirar aqui a fita. E aí, esse monte de fio, lembra do grandão que ficou? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o fio em volta de todos os fios, assim, tá? Isso dá pra ver direitinho, tá vendo? Passei em volta de todos os fios. Então, eu peguei o fio grandão, passei em volta. Opa, minha mão tá na frente. Passei em volta de todos os fios. Aí, tá vendo que tem uma argolinha aqui? Eu venho por baixo, entro a ponta nessa argolinha e puxo. Uma vez. Agora a próxima vez. De novo. Dou uma volta. Deixo uma argola aqui, ó. Passo por baixo. Puxa e aperta, tá? Ó. Puxou e apertou. Tá bom? É, eu vou ter que guardar esse pontinho aqui, que foi o primeiro, porque na hora que eu soltar ele vai escapar. Então, eu vou fazer isso agora, né? Pra não correr o risco. Por isso que tem que fazer tudo certinho, né? O acabamento. Não pode deixar ele solto assim, não. Somente esse primeiro e o do outro lado também. Opa! É difícil de entrar aqui. Aí, consegui. Aí, agora eu vou fazer mais uma vez para ficar bem fininho. Pronto. Venho com a tesourinha, corto, rente. Agora sim. Então, aqui vai soltar já já. Não vou soltar ainda não, tá? A gente deu as voltinhas. A gente vai começar agora a amarrar aqui. Então, por isso que é número par. Que a gente vai fazer assim, ó. Tira um, dois. Aí a gente vem dar um nozinho. Bem presinho. E quase que some, tá? Dois nozinhos. Pronto. Agora mais dois. Um.
E dois. Então, assim. E mais dois. Um, e dois. Último. Agora ficou preso só ali embaixo. Um e dois. Pronto. Tiro aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo ficou, ó, tá aqui. E faltou esse daqui pra acabar. Deixa eu tirar esse aqui pra ver melhor. Aqui. Eu vou vir com a tesourinha. Vou cortar rente também. Se a gente faz tudo de uma cor, aí não aparece, né, esses fiozinhos. Mas eu vou mostrar para vocês o paninho, para vocês verem que tem sempre esse acabamento, que é o tear manual, né? Então, tem esse acabamento dessa forma, tá? E aqui ignora, como eu falei, né, que eu não fiz o acabamento para poder economizar tempo. E a gente vem aqui e corta. Como a gente deu o laçado aqui, ó, vou até apertar mais. Vai ficar bem firme, tá? Vou dar mais um aqui, que eu tô achando que tá meio largo o meu. Eu venho aqui, corto todo mundo. Ficou um bololô, porque eu já tinha colocado um fio, né, dando uma volta e tudo. Então, ele acabou ficando esse... Deixa eu tirar esse nozinho que tava aqui. Hum. Quem quiser deixar uma pontinha, pode deixar. Vem assim, ó. Deixa uma pontinha, né? Ou não, ele vem corta bem rente. Mas ele vai ficar até ficou parecido com um lequinho, né? Mas ele vai ter que ter uma quantidade aqui. O que muda isso aqui, como é a primeira vez que vocês estão fazendo, eu fiz da forma como a gente aprende a primeira vez, né? Tem uma rusticidade, né? Tem um detalhe não tão bem acabadinho, no sentido de pensar no que fica de nozinho aqui, tá? Mas a próxima vez vocês podem ver que vai ficar os fios, a gente pode dar uma vez só e não fica esse tanto aqui, tá bom? Mas, enfim, ó, fica dos dois lados iguais, tá? O tear tem isso, né? É um tecido dos dois lados iguais. Eu vou mostrar para vocês agora o tecidinho que eu tenho aqui, feito no tear. Ó, então aqui é um tear retangular, né? Ele tem a mesma, ó, tá tudo amarradinho. Foi colocado, só que tem hora retângulo, então a ordidura tá em pé, na vertical, e a tecelagem na horizontal. Ó, feito um acabamentinho. Toda vez que vai, tem que dar uma puxadinha. Às vezes acontece, né, de ficar mais larguinho. E quando finaliza, é a mesma coisa, corta e amarra. Esse aqui, os fios são bem fininhos, tá vendo? Na realidade, o barbante, ele desfia, né? São vários fios num fio só. E aí, na hora que lavou, ficou todo mundo junto, assim, e desfiado. Mas é isso, tá? Ó, nosso tear, nosso primeiro tearzinho de arco-íris, tá bom? Que é semicírculo. Dá para fazer circular também o tear e fazer um paninho redondo. E dá para fazer retangular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou encerrar aqui a gravação e a gente se fala, tá bom?